Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero convidar a igreja para que abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, a partir do verso 38, tem como tema o milagre de Jonas. Amém, os irmãos encontraram. E então diz assim a palavra do Senhor. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondendo disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém não lhes dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressuscitarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que aqui está quem é maior mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando acha, desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração. Poder sentar, irmãos? Aleluia. Esse assunto, eu quero transmitir essa mensagem de forma textual, porque esse texto, ele é muito profundo, e onde o Senhor Jesus, ele censura os escribas e fariseus severamente, porque eles conheciam as Escrituras. Os escribas, eles eram cultos, né? Eles escreviam acerca de assuntos para orientação da sociedade. Então eles eram doutores da lei, conheciam profundamente as Escrituras. Os fariseus, eles eram conservadores da Torá, conheciam o Pentateuco, conheciam todos os milagres que Deus realizou por intermédio de Moisés. E por eles analisarem e conhecerem profundamente as Escrituras, eles sabiam que existia um Deus criador, eles conheciam Gênesis, eles sabiam que na formação do homem Deus não estava só, né? Que havia uma trindade divina ali inspirando, né? e cooperando na criação do homem. Havia uma promessa de um Messias. Eles conheciam, sabiam que quando Adão pecou, Deus sentenciou tanto Adão quanto Eva, mas disse a Eva que do seu ventre sairia um que esmagaria a cabeça da serpente. Esses homens tinham um profundo conhecimento. E quantos de nós conhecemos as Escrituras, conhecemos a Deus, e muitos dentro da igreja, outros fora da igreja, conhecem a Deus, sabem a respeito da palavra de Deus, mas não se submetem ao Senhor, não se arrependem dos seus pecados. E nós vivemos uma vida, eu creio, de profundo arrependimento dia após dia, em função da facilidade que temos de pecar. Porque enganoso, diz a Bíblia, enganoso é o coração do homem, né? E quantas vezes nós pecamos por pensamentos ou obras? Embora tenhamos conhecimento de Deus e também já temos também com Ele uma aliança, já entregamos nossa vida a Ele, temos o Espírito Santo, mas mesmo assim, se nós vacilarmos, nós vamos pecar. Precisamos ter uma vida de profunda comunhão com Deus diária, dia após dia, reconhecendo quem somos e quem Ele é, quer dizer, adorando o Senhor, conforme o Senhor foi adorado aqui nessa casa, desde que você entrou aqui. Eu creio que seu culto com certeza começou já durante a semana, onde você já elaborava em seu coração o desejo de vir para a igreja. Deus já estava recebendo isso, porque você pertence a Ele, você deseja estar
onde ele mais trabalha. Claro, em sua casa, porque é o lugar do sacrifício, é como a tenda do tabernáculo com o povo de Israel no deserto, onde Deus se manifestava ali. Jesus falou acerca da sua igreja: a minha casa será chamada casa de oração. É um lugar preparado, exclusivo, especial, dedicado a Ele. Lugar onde é muito mais fácil Deus se manifestar, porque você poderia estar em qualquer outro lugar. Ninguém me obrigou a vir à casa do Senhor, mas você foi motivado pela fé, você foi motivado por Deus. Deus abriu os caminhos, Ele te possibilitou chegar até aqui, né? E por intermédio da fé, e por Ele habitar em você, você está aqui essa noite. Por isso eu não duvido que essa noite também seja uma noite de resposta para a sua vida, seja uma noite de vitória para você, porque Deus é real. Se você crer nele, é o momento de você clamar Ele profundamente, dizer: Senhor, me abençoe, Senhor, me perdoe dos meus pecados, me ajuda, fale comigo, eu preciso ter maior comunhão contigo. E o Senhor aqui, Ele já abre esse assunto, criticando os escribas e fariseus. E Ele diz assim: olha, eu não vou dar outro sinal. Eu quero que vocês saibam, que vocês recordem, porque vocês conhecem as Escrituras. E nós conhecemos também a palavra de Deus. E nós sabemos que o que Deus fez ali com os ninivitas. Embora o profeta não quisesse ali, não quisesse pregar para os ninivitas. Os irmãos conhecem a história de Jonas. Jonas, ele estava representando o próprio Cristo, né? Humanamente dizendo, né, vocês se lembram no Getsemane, como ele disse assim para o seu pai: passa de mim esse cálice, quer dizer, todavia cumpra a sua vontade, mas o cálice era pesado, onde seu suor, né, se tornou em gotas de sangue, porque o martírio era grande, o poder espiritual era grande. O que nos leva muitas das vezes, irmãos, a pecar, isso é o que está à nossa volta, ao nosso redor. Por isso a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo, não dê ocasião a ele. Ou ele está por fora influenciando, muitas das vezes até está dentro da pessoa, ou ele pode estar até dentro de nós. Então resistir ao diabo, não dê ocasião a ele, né? É como você se preparar dia após dia com o propósito que você tem um alvo, você tem um objetivo, isso vai lhe fazer vencer em alguma coisa. Permaneça no seu propósito, mude isso, né? Persevera, persiga, né, a sua vitória, né? Lute por ela, assim como o reino de Deus, a salvação. O reino de Deus será tomado à força, diz a Bíblia. Se você não se esforçar, você não vai receber o reino de Deus. Você vai ouvir alguém dizer: mas é de graça, você não precisa fazer nada. Meu irmão, se você não se esforçar, você não vai alcançar, porque Satanás vai colocar muitos obstáculos na sua frente. Sem a santificação e a fé, ninguém verá o Senhor, diz a Bíblia. Então é algo entre você e Deus. Você sabe o que agrada a Ele, faça o que agrada a Ele. Se você sabe o que você tem que fazer, faça isso de acordo com a vontade dEle. E a vontade dEle é que você não peque. A vontade dEle é que você não dê ocasião à carne, que você não dê ocasião ao diabo. E a Bíblia diz que esse profeta não queria ir para Nínive, porque Deus salva até quem você imagina que é impossível. Deus tem um propósito, né, de salvação para todo homem. Ele deu direito a todos no dia em que Ele morreu na cruz do Calvário. Isso está registrado na história da humanidade. A história é contada antes e depois de Cristo. Então, a existência de Cristo é real para todos os cientistas do mundo inteiro, para todas as pessoas. Querendo ou não, Jesus Cristo realmente veio, esteve aqui, mas nós precisamos dar caso à sua mensagem. A sua mensagem é de um amor profundo, não importando o pecado do homem, mas diz a Bíblia: sem arrependimento não há remissão de pecados. Então, se você crê nele, arrependa-se diariamente do seu pecado, de quem você muitas das vezes peca, e diga a Ele: Senhor, em oração, Jesus, me ajuda. Ninguém pode me salvar, mas o Senhor pode. Eu me arrependo, eu quero a salvação, quero o reino de Deus, quero ser salvo. E a Bíblia diz que esse povo de Nínive não estava na previsão, muito menos desse profeta. Jonas odiava os ninivitas. A história da Síria, né? Nínive é a capital da Síria. E a história da Síria com Israel, ela é uma história antiga. Diz a Bíblia que a Síria se levantou contra o rei Josafá. Eles tinham um rei na época chamado Senaqueribe. E eles vinham devastando a terra, destruindo reinos. E quando eles chegaram em Israel, em Judá, eles se levantaram, cercaram a cidade. E quando eles faziam isso, eles fechavam as fontes de água. Ninguém saía nem entrava. E o povo começava a padecer fome. O exército era grande. Mas diz a Bíblia que Josafá ele se propôs rapidamente um jejum. Olha o poder do jejum, isso nunca mudou. Não vai mudar na história da igreja o jejum, né? E é difícil jejuar. Eu tiro por mim, eu sinto dificuldade em jejuar, sempre tive essa dificuldade, também é um desafio muito grande. Mas se você não jejuar, você não vai vencer o diabo. Há situações em que você vai ter que jejuar, isso é bíblico, isso daí é algo para você fazer, faça.
Faça, porque isso é bíblico. E Josafá, a primeira coisa que ele fez foi começar a jejuar e buscar a Deus quando a Síria os cercava. Naturalmente, que todo Israel sabia disso. Eu quero dizer para os irmãos que a história bíblica era muito viva para o povo daquela ocasião, talvez não tão viva para nós nos dias de hoje, mas todos sabiam a respeito das escrituras, dos pergaminhos, dos profetas. Então eles davam muita atenção aos reis, aos profetas. Fazia parte da cultura deles conhecer a cultura de Israel, os milagres, o que Deus fez. Então eles sabiam sobre todos os personagens da história, sabiam como Deus levantou e o que Deus era capaz de fazer. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que Deus sempre revelou nas Escrituras, né, a promessa do Messias, de que Jesus viria, e os conhecedores das Escrituras sabiam que o Messias se levantaria. Então Deus não tornara o homem inculpável, quando ele já estava revelando na história, na existência, né, de toda a sua criação e nos fatos, nas obras que ele fazia, a existência do Cristo. Era manifesta a eles, mas eles resistiram. E os escribas e fariseus sabiam, reconheciam, sabiam, creio, a história dos magos, sabiam a respeito do nascimento de Cristo, perseguiam Jesus onde eles estavam, então já reconheciam os milagres, mortos eram ressuscitados, cegos passavam a ver, Jesus andava sobre as águas, então eles conheciam o milagre, ouviam as escrituras, o que Jesus pregava, então eles criam, mas estavam ali o tempo inteiro cercando Jesus e acusando a ele. Então eles eram opositores do Senhor, porque não se dobravam, né, um sentimento de temor a Deus. Quer dizer, eles não temiam a Deus. Mas por isso eu gosto do que está escrito em Tiago. Tiago está escrito assim: não basta crer porque até os demônios creem e estremecem. Você não deve se vangloriar porque você é um crente. Você não deve se sentir tão feliz assim porque você crê muito, porque você se acha uma pessoa de fé. Isso daí não é suficiente para salvar se não houver arrependimento em seu coração, se você não amar as Escrituras, se você não amar o Salvador, se você não lutar pela salvação da sua alma, se você não desejar ser salvo. Então é necessário que o crente deseje ser salvo, e é preciso haver humilhação. Você vê que o Senhor, que é o Rei dos Reis, o Deus Criador infinito dos céus e da terra, Ele veio e viveu como qualquer um de nós. Ele sofreu as paixões da carne, Ele foi pisado, esbofeteado, Ele padeceu fome e sofrimento. Nós o pisamos, a humanidade o rejeitou, mas Ele suportou as dores e até a morte na cruz, para se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso Jesus, ele é o maior de todos os personagens da história, Ele é o maior de todos, porque está escrito, Pedro mesmo disse: em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação da nossa alma está em Jesus Cristo, o Rei da Glória, Deus Todo-Poderoso, que se humilhou, mas nós muitas das vezes não queremos humilhar diante dele. Nós estamos mais dobrados os nossos anseios, as nossas vaidades, o momento de agora, o que nós temos que fazer, não importa a situação. Se eu desejo fazer algo que vai me agradar, que vai saciar a minha sede, a minha vontade de pecar, isso que eu vou fazer. Muitos estão vivendo o dia de hoje como se não viesse o amanhã, como se não importasse o dia de amanhã. Mas se prepare, porque Jesus Cristo está voltando. Por isso a Bíblia diz: prepara-te, Israel, para encontrares com o teu Deus. Ele está dizendo para nós que agora somos o Israel de Deus em Cristo Jesus. Preparemos-nos para a volta do Senhor Jesus. Foi louvado aqui, foi adorado aqui, e nós sentimos a graça de Deus muitas vezes durante esses louvores, mas isso testificando que a sua presença é real, que Ele habita em nós, e que sua palavra é fiel e verdadeira. Ela não muda, ela é imutável. Nada pode ofuscar o brilho da glória, o poder da glória da palavra de Deus. Por isso o Senhor Jesus trouxe essa mensagem para os escribas e fariseus, dizendo para eles: é esse o sinal, entendam o sinal. E talvez eu nem quisesse estar aqui, digo eu, e possivelmente tenha ficado claro para eles que o Senhor desceu porque o homem precisava, porque vocês precisam, estou aqui. Não é porque eu preciso, mas vocês precisam, eu vim. Então Jesus estava aí porque Ele havia vindo porque toda a humanidade necessitava dele, inclusive os escribas e fariseus. Por isso estou aqui. Jonas também não quis entregar para os ninivitas, mas cumpriu o propósito de Deus, embora ele tenha fugido. Deus diz: vai para Nínive. Ele foi para Tarsis, se levantou uma tempestade terrível, o barco ia quebrar, porque muitas das vezes, quando estamos em desobediência,
Há uma tempestade, muitas das vezes até em nossa própria casa e na nossa vida. Há uma tempestade terrível. Nós sabemos o nosso pecado, nós reconhecemos a nossa fraqueza e muitas das vezes nós reconhecemos também que Deus nos mostra que toda essa tribulação que muitas vezes estamos passando é porque nós estamos fora do plano de Deus, fora da vontade dele de alguma maneira. Então a tempestade se levanta. E nesse barco havia se levantado uma tempestade, o barco parecia quebrar. Os homens estavam temendo. O capitão do barco procura todos e diz para eles: roga aos nossos deuses. Aí eu quero dizer, irmão, nessa hora, Deus nenhum resolve. Não adianta, não vai entidade alguma que vai resolver. Satanás não vai resolver o seu problema. Sacrifício algum na face dessa terra, outros deuses, não resolve. Somente Jesus Cristo é a solução, porque Ele é o Filho de Deus enviado. Ele é o verdadeiro Deus, Ele é a imagem de Deus invisível. Somente Jesus Cristo é o Senhor. Isso é maravilhoso. Por isso que os demônios temem o nome de Jesus. Por isso as doenças, elas saem em nome de Jesus. Deus ainda faz milagre. Eu creio no nome de Jesus por isso. E eu fico maravilhado com o poder dele, por ele ser tão piedoso e maravilhoso. Não levando em conta nossas falhas, o que ele nos alcançou, porque ele nos amou de joelho, e ele nos ama ainda. Jesus te ama, meu irmão, olha que coisa maravilhosa. Jesus te ama, você é amado dele. Um dia ele sacrificou-se ali na cruz do Calvário, ele foi morto por você. Sabe, os talentos desse mundo, a sabedoria do homem, homens cultos, homens cheios de dinheiro, eles descem à sepultura. O seu nome fica na história, mas eles estão mortos, eles não podem retornar. Mas Jesus Cristo, ao terceiro dia, ele ressuscitou, vencendo a morte. Ele já havia vencido potestades, né? Havia derrotado Satanás, os poderes dos principados das trevas haviam sido derrotados ali, inclusive a morte. Tudo foi vencido por ele na cruz do Calvário, porque todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Louvado seja Deus, e hoje ele está à destra de Deus, sentado no trono. E um dia ele virá com o seu trono branco, julgar a humanidade. E neste dia, a igreja do Senhor estará com ele. E eu creio que nós estaremos com ele também na sua vida. Quando ele vier julgar o mundo, a Bíblia diz que nós julgaremos este mundo com ele. Ao seu lado, ele é o supremo juiz, o Deus Todo-Poderoso. Quem poderá se levantar contra ele? Quem poderá se opor a ele? Porque todos têm o poder em nome do Deus vivo, do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E na história de Jonas, ele vai a um lugar que eram de pessoas inimigas de Israel. Eram homens terríveis. Muitos pregadores já trouxeram essa história, e os irmãos que conhecem a Bíblia sabem como os ninivitas eram, como eles perseguiam Israel, a sua idolatria. A Bíblia relata ali em Jonas, no livro de Jonas, que o pecado deles havia subido até os céus. Então a sentença era destruição, e Deus levanta um profeta improvável, um profeta que odiava os ninivitas. Ele não queria lhe pregar, por isso ele fugiu da presença de Deus. Mas quando ele obedeceu, depois de estar ali no ventre do peixe, 3 dias e 3 noites, imagina o jejum, com fome, cheirando mal nas entranhas do peixe, ele estava apodrecendo ali. Aí ele se dobra e começa a orar. Talvez no nosso sofrimento é que nós fazemos as orações mais perfeitas que agradam a Deus. É quando você mais é martirizado e sofrido, é que você consegue chegar ao trono de Deus com a sua oração. Sem sofrimento, muitas vezes, a nossa oração não passa nem no teto da nossa casa ou da nossa igreja, Deus nem ouve. Mas quando o homem está sofrendo muito, não há mais outros, não há solução, não tem saída. Aí ele começa a orar e Deus ouve. E ali no ventre do peixe, teve um momento em que Deus ouviu a oração de Jonas. E aí o Senhor manda que esse peixe vomitasse para fora. E ele chega para Nínive. E aí o que parece também algo extraordinário, e é de fato um grande milagre. Por isso Jesus diz, aqui tem como o tema do texto, o milagre de Jonas. Quando ele começa a falar, todos começam a ouvir. Mas o que ele pregava era movido pelo Espírito de Deus. Por isso eu creio, irmãos, que no arrebatamento da igreja vai ser dessa forma. O poder de Deus, ele virá primeiro, e você será arrebatado, mas é pelo poder de Deus. Não será por mérito, mas pela manifestação dele em sua vida. O mistério será profundo, será tomado. Quem já sentiu a glória de Deus falando em mistério, precisa de muita presença de Deus. Levanta essa mão e dá glória aí. Amém. Aleluia. Não se vergonhe do Evangelho de Cristo. Paulo disse, pelo que eu não me vergonho do Evangelho de Cristo. Paulo disse isso. Então eu creio que no arrebatamento será um tempo em que a presença de Deus será tão profunda, que Ele vai fazer o que somente Ele pode fazer.
não está dentro da sabedoria, não está na lógica humana o que ele fará. Mas eu quero te dizer, se prepare, porque ele virá buscar a sua igreja. Há um encontro marcado em que o noivo virá buscar a sua igreja. Lembra que está escrito ali em Mateus, no capítulo 24, a respeito da parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes, sejam prudentes para a salvação da tua alma. 5 eram loucas, também eram igreja, também eram noivas, mas eram loucas. Elas não tinham compromisso com o Senhor. O Espírito Santo não habitava nelas. As suas lamparinas estavam acesas, porque elas representavam muito bem, então estava acesa. Mas aquelas que eram prudentes, o Espírito de Deus habitava nelas. Então o azeite era suficiente para manter a lamparina delas acesa para as bodas do Cordeiro. Porque também quando ele vier, a porta será fechada assim que ele passar e buscar a sua igreja. Quando a porta se fechar, diz a Bíblia que elas tramaram e se ouviu uma voz dizendo: não vos conheço. E nós precisamos receber o bem-vindo do Senhor, a tua palavra, né, de bem-vindo, de que os conheço, né, entrar no meu reino, aleluia, e não ser negado por ele. Pense bem nesse dia, ele virá buscar a sua igreja, aleluia. E a Bíblia diz que os ninivitas, depois que creram, houve um arrependimento tão profundo que o rei de Nínive, ele proclamou o jejum. Olha, uma pessoa improvável, irmãos, mas que creu na mensagem do profeta e proclamou o jejum para todos de Nínive, já cerca de 120 mil habitantes, entre animais e crianças, todos jejuaram ali. Então Jesus fala acerca deles, que no juízo eles julgariam essa geração, porque essa geração é má, adúltera e perversa. O adultério deles era adulterar o teor da palavra. Eles recebiam, conheciam a palavra, mas adulteravam. Não ensinavam para o povo a vinda do Messias. Então toda mensagem que você ouvir, entenda, ela tem que ter a essência da vinda do Messias, que virá buscar a sua igreja, do Cordeiro de Deus, do Senhor Jesus, o noivo da igreja, que a igreja é noiva dele, e que precisa obedecer a voz do noivo, reconhecer a voz dele, saber que ele, a qualquer momento ele virá. Ele virá como, por que a Bíblia diz que ele virá como ladrão? Que o ladrão normalmente vem à noite, ele não diz a hora que ele virá, te alertando a mim que será no momento que eu não estarei esperando. Todos acham que estão preparados para isso, para esse dia, todos estão confiantes que está tudo certo, mas a Bíblia diz assim: não será assim não se sinta tão preparado. Ele virá no momento em que você não está esperando, ele virá como ladrão, né? Se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, ele não deixaria entrar. Então ele virá de uma forma que não vai como impedir a sua vida. Então esteja preparado para a vinda do Senhor Jesus. Você que é servo de Deus, se prepare, porque quando ele vier, você precisará estar pronto para recebê-lo, para ouvir o seu chamado. Então essa é a mensagem dele para nós, e a mensagem dele para a sua igreja. E os ninivitas, eles vão se levantar naquele dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para julgar essa geração daqueles que conhecem, mas não se submetem a ele, não o recebem como Senhor e Salvador da sua vida. Aí o Senhor Jesus continuou narrando e diz que a rainha de Sabá, ela também vem dos confins da terra, ela é etíope, ela vem da África, uma rainha, uma matriarca poderosa, que ela ouve acerca de Salomão, mas sobretudo ela ouve acerca do Deus de Salomão, dos feitos de Salomão, naturalmente toda a sua história. Provavelmente ela conheceu também a respeito de Davi, que foi pai de Salomão, o que Deus fez com Israel, como Deus fazia, como Deus usou Davi, como Deus usou Salomão. E o Senhor Jesus começa a pregar a respeito de um assunto que eles eram conhecedores. E a Bíblia diz que no capítulo 2 Crônicas, no capítulo 7, Salomão ele faz um sacrifício ao Senhor. Diz a Bíblia que o sacrifício foi tão grande que não havia um sacerdote suficiente para realizar o sacrifício. Mas quando Salomão ele se levanta, aí todos conheceram, e a igreja conhece muito bem, a manifestação do Espírito de Deus. Olha o personagem da igreja, poderoso, que é o Espírito Santo. E quando Salomão ele começa a orar, desce fogo do céu, queima todos os sacrifícios do holocausto. E o poder de Deus é tão grande que ninguém podia se mover no templo, eles perderam as forças. Todos se sentiram fracos e desceram com o rosto em terra.
Ninguém entrava nem saía do templo pela presença do Espírito de Deus. Eu creio, irmãos, que o poder do Espírito Santo, ele existe ainda nos dias de hoje. Eu acredito nisso, eu creio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E a rei Samar sabia, conhecendo toda a história de Israel e como é feito esse sacrifício. E quando ela chega ali no templo de Salomão e vê a glória do templo e o que Deus fez, esse Salomão, esse rei, que reinou durante 40 anos, e foram 40 anos de paz, né, de prosperidade para Israel. Todos queriam aliançar-se com ele, todos queriam estar perto dele para ouvir a sua sabedoria e conhecer sobre o seu Deus, isso era mais importante. E quando essa rainha ela começa a ouvir e ver, ela contemplou a glória de Deus ali. E ela creu, e ela recebeu o Deus que é o infinito dos céus e da terra. Será que a igreja tem recebido esse Deus para a salvação da sua alma? Porque Jesus falou, olha, a rainha de Sabá ela vai se levantar no juízo para julgar essa geração de crentes que não tem temor a Deus, que são adúlteros, que adulteram a palavra de Deus, que são maus, que são perversos. E o Senhor Jesus estava dizendo isso para os escribas e fariseus, doutores da lei, religiosos que orientavam Israel, que conheciam profundamente a lei. E o Senhor Jesus disse, olha, improvável, ela não é dessa nação. Os ninivitas também não pertencem a Israel, mas eles vão julgar os israelitas que não são fiéis, que são adúlteros, porque haverá somente um pastor, um só rebanho, somente uma nação, somente um Deus, aleluia, um Deus todo-poderoso, aleluia, o Deus criador e infinito dos céus e da terra, aquele que a igreja vai conhecê-lo face a face. Nós agora pela fé o contemplamos como enigma, não vemos como ele é, né? Na sua essência como ele é, mas pela fé já sabemos a sua existência, contemplamos a sua glória, tomamos posse do seu nome e da salvação e da redenção que há no poder do nome do Senhor Jesus, aleluia. E a Bíblia diz que quando o homem ele é liberto, o espírito maligno sai com ele. Jesus começa a narrar o seguinte: um dia vocês foram libertos também, saíram demônios da vossa vida, mas aí ao saírem eles foram para lugares áridos, mas depois de um tempo eles resolveram retornar para sua casa. Eles achavam que deveriam voltar, e quando retornaram, encontraram esses escribas e fariseus com a sua casa espiritual varrida, limpa, adornada até, mas ninguém habitava ali. Então uma necessidade que o Espírito de Deus avise na vida do crente, para que os demônios que uma vez saíram, eles não encontrem lugar para entrar, para retornar. E esses que retornaram, diz Jesus está dizendo, e o que Jesus diz é doutrina, ele está dizendo que eles voltam e traz 7 demônios piores do que o que saiu. Ele traz um monte de amigos com ele, e o estado desse homem se torna muito pior do que o estado anterior. Então eu quero dizer para você, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, para você ser liberto e encha a tua alma, porque o homem é templo e habitação do Espírito de Deus. Você é lugar onde o Espírito de Deus habita. Então se encha da presença dele, para que Satanás não retorne, para que ele não tome, para que os demônios não retornem, não tome a sua vida, não dê lugar ao diabo, irmãos, em nome de Jesus, aleluia. Se prepare, porque o Senhor Jesus está retornando para buscar a sua igreja. E Ele quer te encontrar preparado, cheio do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus que leva a noiva à presença do noivo. Louvado seja Deus.